Olá, galera! E aí, pessoal, como vocês estão? Então, hoje partiremos para o nosso próximo conteúdo, onde abordaremos mais uma vez um pouco sobre teoria literária, só que a nossa segunda parte. E o que consiste essa teoria literária parte 2? Hoje falaremos e abordaremos um pouco sobre os gêneros literários, tá? Em primeiro lugar, quando nós falamos na palavra gênero, ela nos remete à questão de masculino e feminino. Isso na língua portuguesa como um conceito ou uma definição. Porém, a palavra gênero, tá, dentro do nosso contexto, o termo ele vai ser utilizado nas diferentes formas de arte para denominar um conjunto de obras que apresentam características semelhantes, tanto de forma quanto de conteúdo. E quando nós falamos em gêneros literários, tá? A melhor definição para o nosso momento são conjuntos de elementos semânticos, estilísticos e formais utilizados pelos autores em suas obras, para caracterizá-las de acordo com a sua visão da realidade e o público a que se destinam. Ou seja, quando falamos em gêneros literários, tá? Os autores eles tinham preocupações em mostrar dentro de suas obras algumas características de acordo com a visão que eles tinham sobre a sociedade e as pessoas que a compunham e o público a qual se destinavam essas mensagens, ou seja, as pessoas que receberiam esses textos, que são os leitores. Tá? Na primeira tentativa de organizar a produção literária de acordo com as características das obras, ela foi feita por Aristóteles. Isso aconteceu na Antiguidade Clássica. E, claro, né, numa visão aristotélica, houve uma divisão desse gênero literário. Tá? Esse gênero literário ele foi dividido em momento lírico, épico e dramático. Dentro do gênero lírico, o que se aborda é a questão do sentimento, é algo poético, é algo subjetivo. Então, os textos literários, eles são regados de pensamentos, de sentimentos, tá? De uma introspectividade. Enquanto que em textos narrativos, tá? Onde nós temos o gênero literário chamado épico, esses textos narrativos são textos mais heróicos. E nós vamos ver, após, em alguns slides, essa questão da formação desses textos épicos. E o gênero dramático está ligado a textos relacionados a textos teatrais. Tá? Então está muito ligado ao teatro, à questão da dramaturgia, tá? Da encenação, dessa introspecção da fala voltada para a realidade, porém de uma maneira atuante. Tá? Então você tem uma atuação de uma ou diversas pessoas para revelar aquilo que sentiam e aquilo que estava ao seu redor. Tá? Então, basicamente, nós temos esses três gêneros literários: o lírico, o épico e o dramático. E nós iremos começar pelo gênero lírico. O gênero lírico é a manifestação literária em que predominam os aspectos subjetivos do autor, ou seja, os seus sentimentos. É, em geral, a maneira de o autor falar consigo mesmo ou com um interlocutor particular. Quem poderia ser esse interlocutor particular? O amigo, um amante, uma fantasia, né, uma pessoa da sua própria imaginação, um elemento da natureza, Deus e etc. Ou seja, dentro do gênero lírico, tá, nós podemos observar que nós estudamos a questão do trovadorismo, né, a escola literária, e as cantigas, as músicas cantadas, tá, elas eram ministradas pelos trovadores com um instrumento que era chamado de lira. Ou seja, vocês puderam perceber que dentro das cantigas de amor e de amigo, tá, o gênero lírico ele é muito presente. Ele faz parte desse momento dentro do trovadorismo. Tudo bem? Para enfatizar, no início os poemas líricos eles eram então cantados, que aí a gente chama de cantiga, geralmente acompanhados por essa lira, e a separação entre a poesia e a música ela só vai acontecer depois de impressa
no século XV. Ou seja, os autores na época, eles aproveitaram alguns momentos para pegar essas letras, essas poesias e fazer apenas a impressão, sem cantá-las. Quando eles fazem essa impressão, automaticamente eu só tenho a poesia e não mais a cantiga, que é a poesia com o canto. Quando a cultura escrita passa a ser prevalecida, né, sobre essa cultura oral, a partir do século XV, os antigos, na época, eles começam a definir essencialmente essa expressão subjetiva daquilo que eles sentiam dentro dos seus textos. Então, embora vários poetas da antiguidade eles tenham se dedicado à composição de poemas líricos, esse gênero literário, tá, que é o gênero lírico, ele não era tão valorizado quanto o épico e o dramático. Tá? Então, é só para que vocês possam ter esse adendo, essa informação extra. Cuidado, não confundir o eu lírico com o autor. Tá? O eu lírico ou o eu poético é uma espécie de personalidade poética criada pelo autor que dá vazão a sensações e ou impressões. Eu cheguei a enfatizar isso também lá no trovadorismo para vocês. Tá? Então, o eu lírico é a voz do personagem que necessariamente não é o próprio autor. Então, ele cria ali, tá, um eu poético. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Poxa, mas o autor ele é do gênero masculino. Ok, mas o eu poético ou eu lírico ele é feminino. Então, a voz que é dada dentro do poema necessariamente não é a voz do autor, e sim a voz da pessoa a qual ele quer remeter. Ok? Bom, eu trouxe para vocês aqui um poema chamado Poema das Sete Faces, tá? Que é um poema de Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai, Carlos, ser gote na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta o meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Carlos Drummond de Andrade. Bom, quando nós falamos aí poema de sete faces, tá? O escritor e autor Carlos Drummond de Andrade, muito conhecido, ele escreve essa poesia num livro chamado Algumas Poesias. Tá? Então, esse livro surge em 1930. Foi a primeira coletânea de poesias que Carlos Drummond de Andrade ele consegue reunir para que as pessoas pudessem ter acesso aos seus textos. E esse poema de sete faces, ele revela alguns sentimentos do autor em relação aos seus próprios sentimentos. Tá? Ele fala de vários assuntos dentro desse poema, então de uma forma bem sucinta. Tá? Ele fala sobre a questão da infância, então você consegue perceber isso aí nas primeiras linhas. Ó, quando nasci, um anjo torto desses que vive na sombra disse: Vai, Carlos, ser gote na vida. Essa palavra, a questão de gote, tá? Que alguns poderiam falar, poxa, mas a pronúncia não seria gaúche? Não, é gote, porque ele vem do francês, essa palavra. E o significado de gote significa indivíduo desajustado, ou seja, é aquela pessoa totalmente doida, tá? Uma pessoa maluca, que não é focada, também pode ser, tá bom? Então, ele fala sobre a sua infância, ele fala do desejo sexual desenfreado dos homens, né? Vocês podem perceber aí logo abaixo, diz assim, as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. Então, ele
relata sobre isso. Ele questiona sobre o seu próprio eu e faz uma cobrança a Deus. Ele mostra, de modo metafórico, uma só realidade. Ele revela também a sua visão desesperada diante do mundo, tá? E ele se via injustiçado diante do mundo e do abandono de Deus, firmando isso, com isso a fala do anjo, né? Vai, Carlos, ser gote na vida. Então, Carlos Drummond de Andrade, ele faz algumas brincadeiras e alguns trocadilhos também dentro dessa poesia. Então, automaticamente, quando ele revela o seu eu dentro desse poema, ele está trabalhando com o gênero chamado gênero lírico, ok? Bom, passaremos agora para o nosso próximo tópico, onde nós falaremos sobre o gênero épico, mas eu peço encarecidamente que vocês assistam a parte 2, né, no caso a segunda parte sobre essa teoria literária, no próximo vídeo, e aí nós falaremos e abordaremos um pouco mais sobre o gênero épico e sobre o gênero dramático. Até a próxima!